por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, você internauta que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no RDTV. Hoje eu converso com aquele que é considerado um dos supersecretários do governo Táxi, que tem a responsabilidade de atrair investidores para Mato Grosso e ainda fomentar o turismo. Eu estou falando de quem? Do secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, Ceneri Paludo. Olá, secretário, obrigada pela presença aqui no RDTV. Olá, é um prazer estar conversando com vocês. Falei então da missão do senhor, dessa super pasta, porque Mato Grosso tem um grande potencial e atrair investidores não é tarefa fácil. Como tem sido esse trabalho? Olha, o trabalho tem sido árduo, eu confesso para você que tem sido muito puxado. A gente tem trabalhado aí 10, 12 horas, às vezes 14 horas por dia. Um ritmo do governador Pedro Táxi é um ritmo incessante. A gente brinca assim, entre nós, entre os secretários, que ele tem uma toada extremamente forte, né? Não só para a iniciativa pública, mas até se fosse na iniciativa privada. Mas eu acho que a gente tem trazido alguns já bons resultados, né? Talvez o grande desafio dessa pasta, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma pasta nova, né, que foi criada esse ano, com a junção de 3 pastas anteriores, né, veio a parte da agricultura empresarial, a parte do turismo e a parte da indústria e comércio. E Minas e Energia. E Minas e Energia, né, junto desse conceito de indústria e comércio. Mas talvez o grande desafio dessa pasta é a gente melhorar o ambiente de negócio para um empreendedor do estado de Mato Grosso ou para aquele empreendedor que venha se instalar aqui. E confesso que é um trabalho árduo, é um trabalho de médio a longo prazo, a gente sabia disso desde o começo, mas eu acho que a gente já está conseguindo alguns avanços durante esse ano. Mesmo em meio a essa crise econômica que atravessa o país? Mesmo em meio a crise. Você sabe que a gente tem falado o seguinte, né, que essa crise, na verdade, para o estado de Mato Grosso, ela é uma grande oportunidade, né? Primeiro porque é o seguinte, se você olhar o Brasil de uma maneira como um todo, a gente vai ter, por exemplo, um número, né? O Brasil esse ano ele vai quase decrescer a sua economia, o seu produto interno bruto em quase 4 pontos percentuais. O Mato Grosso esse ano está crescendo quase 3, né? Então, assim, a gente está quase dando 7 pontos percentuais em relação ao Brasil. Lógico que a gente está sofrendo com relação à crise, é lógico que alguns setores, principalmente o setor do comércio, está passando por uma dificuldade nesse momento, mas a gente tem algumas vantagens comparativas ou vantagens competitivas em relação a outras regiões do país que elas precisam ser exploradas. Por exemplo, a gente tem algumas bases aqui da nossa economia que são bases que a gente tem potenciais e tem que explorar cada vez mais. Setor, por exemplo, de base florestal, né? Talvez nenhumas regiões, são pouquíssimas regiões do mundo que tem a variedade tanto de floresta plantada como também de florestas nativas para a produção de móveis, para a produção de designs, para MDF, ou seja, para fazer esse processo de agregação. Para a própria questão de captação de gás carbônico. Exato. Então, isso é uma vantagem competitiva que a gente tem em relação a outras regiões do país que a gente tem que explorar. Por exemplo, outro setor, você até começou falando por ele, o setor do turismo. O setor do turismo ele pode se tornar um gigante tanto quanto é o agronegócio do estado de Mato Grosso. Mas aí a gente tem todo um caminho para se fazer. Outro setor, né, que a gente também tem uma potencialidade, é o setor de minas, né, o setor de mineração. E aí mineração a gente não está falando de aço, não estou falando de ferro, não estou falando daqueles grandes produtos de commodities, mas, por exemplo, pedras preciosas, por exemplo, a questão de pedras coradas. Então isso é uma potencialidade que a gente tem aqui também dentro do estado. E também não podemos deixar de esquecer do nosso próprio agronegócio, que é o carro-chefe da nossa economia. Então, assim, são setores que a gente tem vantagens competitivas. Não adianta a gente querer aqui achar que nós vamos ter aqui uma indústria da Apple, ou que vamos ser um grande polo, por exemplo, de aeronaves. Isso não é a vocação do Estado. É preciso pensar dessa forma, então, que hajam critérios
para o desenvolvimento do Estado. Então, assim, a gente está colocando prioridade e falar assim, ó, o que nós temos de fato vantagens comparativas? Isso não acontecia, secretário? Olha, é muito difícil você falar se acontece ou não acontece. Mas pelas empresas que aqui já foram instaladas. O que a gente vê é o seguinte, é que assim, o Estado também, a função do Estado, ou como que a gente tem que encarar, é que o Estado ele tem que ser o fomentador, ele tem que ser o indutor desse modelo. O Pedro, sempre, o governador Pedro Tax, sempre fala assim, ele tem que ser menos atrapalhador. Então, o que a gente tem que fazer é ter boas políticas públicas para cada um desse setor. Então, assim, uma política, por exemplo, de incentivo fiscal clara, com regra clara, sabendo todo mundo, dando segurança para o empresariado. A gente tem que fazer, por exemplo, uma reforma tributária do Estado para que seja uma maneira leve, não tanto do ponto de vista da carga tributária, mas o jeito que se paga esse tributo. Então, assim, são várias ações que aí o Estado ele tem essa capilaridade, ou tem esse poder de fazer essas boas políticas para deixar o ambiente com regras claras para todo mundo e ele seguir. Agora, não faz sentido, por exemplo, às vezes a gente criar uma política de atração de investimento como, sei lá, de empresas de aviação. A gente não vai atrair, a gente não tem essa velocidade competitiva. Então, a gente tem que ter boas políticas para esses setores que a gente tem competitividade. Falando em incentivos fiscais, muito se critica, especialmente os nossos deputados, da falta de critérios para se garantir ou para se conceder esses incentivos para as indústrias e empresas se instalarem no Estado. O senhor falou de regras claras. Que regras são essas? Por exemplo, esse ano, né, um dos grandes trabalhos que a gente fez dentro da Secretaria foi o saneamento do PRODEIC, que é o Programa, né, de Incentivos Fiscais. Apesar do nome falar indústria e comércio, o comércio nunca foi regulamentado, então, na verdade, só da indústria. Então, assim, a gente fez um processo todo de saneamento desses incentivos. Então, a gente pegou as 829 empresas que tinham recebido algum tipo de incentivo fiscal e foi olhando empresa por empresa. E foi fazendo um saneamento dela, olhando, ela cumpriu ou não cumpriu os empregos que estão lá no termo de acordo, fez o investimento ou não fez, está cumprindo com o seu trabalho social ou não está. Então, assim, a gente olhou uma a uma com um ponto de vista muito crítico com base na legalidade. Então, muitas empresas a gente notificou para suspensão, muitas empresas a gente notificou para desenquadramento das próprias empresas. Chegamos, por exemplo, com entendimento, isso trabalhando muito próximo, junto com a própria CPI, com a própria Assembleia, né, a CPI dos incentivos fiscais, coordenada pelo deputado Zé Carlos do Pátio. A gente teve um entendimento e conseguimos criar um plano, que é esse plano de saneamento, com a visão do Ministério Público e também do TCE dentro dele, aonde a gente veio fazer esse saneamento para deixar a regra clara para todo mundo. Né? Então, hoje a gente conseguiu avançar muito em relação a isso. Eu acho que talvez um dos principais pontos que a gente conseguiu avançar dentro do Estado nesse ano, na pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi com relação aos incentivos fiscais. O trabalho foi intenso nesse sentido. Foi super intenso nesse sentido, a gente ainda não terminou. A gente tem um entendimento que é o seguinte, depois que a gente começou a analisar, estudar, rever, olhar todos os processos, a gente chegou à conclusão, por exemplo, que é o seguinte, precisamos de uma nova lei de incentivo fiscal. Apesar dos saneamentos que aconteceram dentro do programa do PRODEIC, o PRODEIC ele cumpriu o seu papel. Né? Ela é uma lei para a indústria. Ela é uma lei de 2003, mas mesmo para a indústria. Ela é uma lei de 2003, está completando mais de 10 anos, né? 12 anos agora, e ela precisa ser adaptada um pouquinho mais para a realidade adequada para a nossa realidade que vivemos hoje. Então a gente já tem um entendimento também e a gente já minutou uma nova legislação também de incentivos fiscais. Secretário, quando vocês fizeram essa auditoria aí nessas 829 empresas e indústrias, foram encontradas muitas irregularidades? Foram sim. Foram encontradas irregularidades de todos os tipos. Foram encontrada irregularidade do tipo de ilegalidade, foi encontrado irregularidade do tipo do não cumprimento das metas que eram. Agora, e muito da parte dos não cumprimentos também, até por conta da própria secretaria. Faltou fiscalização? Eu não tinha fiscalização, uma fiscalização completa desde 2011. Então, assim, a gente passou quase 4 anos aí sem ir a campo mesmo, sem bater, sem fiscalizar, sem olhar todos os pontos, entendeu? E isso é uma obrigação do Estado, isso não é uma obrigação do empresário que está do outro lado. A função do Estado é cobrar que o empresário cumpra aquilo que ele assinou. E se não cobrar, automaticamente fazer as sanções. Mas se o Estado também não faz a sua parte, fica muito frouxo esse processo. Então a gente começou a encarar de uma maneira muito mais séria essa questão dos incentivos fiscais. Agora é importante a gente colocar que assim, o posicionamento do Estado, o posicionamento do governador Pedro Tax, do governo Pedro Tax, é que é fundamental a gente ter incentivos fiscais.
ele é importante porque a gente é um estado pequeno, do ponto de vista de população. A competitividade com os grandes centros é Tem muito uma grande. guerra fiscal aí que é uma coisa maluca, entendeu? Assim, sabe, às vezes até canibalista, né? Você tem também, por exemplo, assim, nós somos estados que temos altos custos, por exemplo, com transporte. A logística. A bendita infraestrutura logística que a gente precisa. Então, assim, não tem jeito de a gente não usar essa arma nessa guerra hoje, que é a questão de atração de investimento. Então, assim, a gente precisa, sim, evoluir nesse ponto. Por isso que a gente tem o entendimento que é importante fazer o saneamento. E depois que ter feito o saneamento, encarar, fazer a segundo passo, que é uma nova legislação de incentivos fiscais. Falando em novos passos, qual seria a carta na manga aí do governo Táxi para trazer essas indústrias? Porque muito se fala que o Estado tem uma produção agrícola gigantesca, o rebanho, com o maior rebanho do país, mas a tal da verticalização não acontece. Por quê? Eu acho assim, primeiro porque é o seguinte, você não faz negócio com quem você não acredita, com quem, assim, isso é do business, né, é do negócio, é do setor empresarial. Tão importante quanto o negócio é com quem você está fazendo o negócio. E infelizmente, isso é um fato, isso é uma constatação, a gente passou alguns anos aqui onde a nossa imagem ela foi manchada país afora e foi manchada no próprio estado de Mato Grosso, né? E isso é uma coisa que afugenta o empresário, né? Então, assim, talvez a grande trufa, o grande carta na manga é o resgate dessa credibilidade, né? Que isso, né, a figura do governador Pedro Táxi, ela consegue passar muito bem. Então, por exemplo, quando a gente vai em grandes centros, quando a gente vai participar de grandes eventos, você vê que, olha, o pessoal está olhando para o estado de Mato Grosso de uma maneira diferente. Então, ou seja, tendo credibilidade, tendo fidúcia, tendo fé que as coisas aqui estão acontecendo de uma maneira séria. Eu escutei, não foi de poucos, eu escutei de muitos empresários, falaram assim, eu não fui para o estado de Mato Grosso porque quando eu cheguei me pediram alguma coisa em troca. Isso não acontece mais dentro do Estado, entendeu? Hoje é barganha política ou algum favorecimento, alguma coisa. Isso não acontece. Olha, a lei é clara e a gente está aplicando o que está escrito na lei. Se a lei não é boa, vamos trocar a lei, mas não vamos vamos desviar dela para querer atingir o objetivo. Não é assim. Uma coisa que o governador Pedro, ele sempre coloca, Pedro Táxi sempre coloca isso, e eu acho que é uma das coisas mais corretas, é o seguinte, ele sempre fala assim, Sineri, eu quero que você faça o certo. Nem que o certo seja o caminho mais longo, mas é para fazer o certo. Ou seja, o mais duro. O mais duro, o mais difícil, mas assim, é o certo, né? Então, assim, isso dá uma credibilidade de nova para o setor empresarial de acreditar que pode ser feito investimento dentro do Estado. Uma das alternativas encontradas pelo Estado na composição da autarquia seria o MT Fomento. Como tem sido o trabalho na mudança do perfil do MT Fomento, que agora, se eu não me engano, Desenvolve Mato Grosso? Ainda não, mas você tocou num ponto, porque assim, tudo bem que a gente tem que ter o trabalho de venda, o trabalho de prospecção, o trabalho de produção, o trabalho de criação da política, mas a gente precisa ter um órgão, uma entidade executora disso. O nosso entendimento é que é o seguinte, a Secretaria, a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem que pensar na política, ela tem que pensar na estratégia. Mas quem vai executar essa estratégia não necessariamente precisa ser a Secretaria. E aí a gente encontrou dentro dos órgãos, né, de governo o MT Fomento, que é uma agência de fomento. Ela é quase um banco, né? Agora, o que a gente está fazendo e a proposta nossa do MT Fomento, na verdade, é expandir um pouquinho as ações do MT Fomento, transformando o MT Fomento no Desenvolve Mato Grosso. E esse nome, Desenvolve Mato Grosso, é até propositalmente pensando nesse processo de desenvolvimento, onde dentro do MT Fomento terão 3 pilares. Um pilar que é o pilar de crédito, ou seja, a gente está transferindo recurso, por exemplo, do Fundeic, que é um fundo que as indústrias que têm incentivo fiscal pagam, a gente está transferindo recurso, por exemplo, no ano que vem, 25 milhões de reais do Fundeic para essa nova agência para fazer operações de crédito, entendeu? Seja crédito agrícola, né, principalmente para pequenos e microcrédito, ou seja, crédito para o setor de quem está dentro do simples, né? Então ela vai ter um foco muito voltado para essa questão de operações de crédito, que já é um pouquinho dela, mas melhorando procedimentos, melhorando processo, melhorando qualidade de recurso. Vai ter um outro pilar que a gente está trazendo também do MTPAR. O MTPAR, que é o braço de participação do Estado, ela tem lá dentro a parte de PPP, e a parte de participação mesmo em empresas. PPP é política, parceria público-privada. Público-privada, ou seja, são parcerias em alguns setores onde o governo faz em parceria com o setor
privado. Então, assim, tem essa parte de PPP dentro do MTPAR e tem a parte de, é um termo às vezes complexo, de private equity, né? Que essa parte de aquisição de empresas, tudo também está saindo do MTPAR e está vindo para dentro desse desenvolve. E aquela parte de promoção, divulgação, receptivo ao investidor, trabalhar quase como um despachante para essas empresas que vão fazer novos investimentos dentro do Estado, também vai funcionar dentro do Desenvolve Mato Grosso. Para a gente encerrar esse primeiro bloco de entrevistas, me fala um pouquinho, secretário, da possibilidade que se cogitou de até se extinguir o MT Fomento, porque algumas irregularidades foram encontradas num processo de auditoria ali dentro. Por que isso aconteceu? O MT Fomento, na verdade, a gente chegou à conclusão que o MT Fomento ele é fundamental, né, para esse processo de desenvolvimento do Estado. Não do jeito que ele está sendo trabalhado hoje, principalmente com relação ao processo. Tanto que a gente está contratando também, foi contratado uma consultoria para melhorar os processos e os procedimentos dentro do MT Fomento. Havia muitos desvios ali dentro? Não, acho que não tem desvio nem tanto, mas assim, perto do que ele podia fazer, ele estava muito acanhado, entendeu? Perto da potencialidade que ele podia trazer de desenvolvimento para o Estado, ele estava muito acanhado. Eu acho que o que faltava um pouquinho mais era de olhos ali para o MT Fomento e ver que aquilo ali é um... Eu brinco, eu sempre falei no começo, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, eu falei assim, Pedro, aquilo lá é um canhão. Aquilo lá a gente pode transformar num case de sucesso da gestão Pedro Tax. Tá certo, secretário, a gente encerra essa primeira fase da entrevista. Bom, é isso. Você continue com a gente para a segunda parte da entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ceneri Paludo. Essas e outras entrevistas você acompanha no site rdnews.com.br/rdtv. RDTV, TV Web todo dia.